Olá, pessoal, a gente está com a terceira temporada da série Pense Digital, e hoje, até que enfim, eu falo com a minha colega, né, Maria Brochado, que é professora titular de Filosofia de Tecnologia e Direito da Faculdade da UFMG, professora visitante do Instituto Leibniz de Pesquisa em Mídias e Tecnologia da Universidade de Hamburgo, na Alemanha, doutora e mestre em Direito pela UFMG, e pós-doutorado em filosofia pela Universidade de Heidelberg, é isso? Na Alemanha. Coordena atualmente a cátedra Filotec, que é Filosofia de Tecnologia Aplicada ao Direito Digital, e do Centro de Excelência Jean Monnet da União Europeia na UFMG. Também diretora de Direitos Humanos do Instituto de Direito de Inteligência Artificial, IDEA, em Minas Gerais, e associada à União Ibero-Americana de Juízes, a UIJ. Foi presidente da Comissão de Inteligência Artificial no Direito da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Minas Gerais, e é a responsável pela redação do Decreto Regulamentar da Ciência, Tecnologia e Inovação de Minas Gerais, Decreto 47422, de 4 de julho de 2018, quando ela foi secretária do Estado adjunta da Casa Civil e Relações Institucionais de Minas Gerais. Maria, parabéns, pelo amor de Deus. Seja bem-vinda. Muito obrigada, professora Karina Guimarães, é um prazer poder conversar com você. A gente já vinha ensaiando esse encontro há anos, literalmente, e hoje, né, você é sempre muito atuante e levando, né, o que tem de melhor hoje em discussões, sobre tecnologia, direito, e até pela sua experiência prática, né, há muito tempo trabalhando com a temática na linha de frente, né, da nossa prática forense. Então, que bom que teve um espaço na sua agenda e você me convidou, e eu fico muito feliz por poder contribuir. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço. Maria, a gente elencou alguns tópicos que eu acho que é fundamental, né, para as pessoas, até para uma pessoa ascendente aí da área de direito, né, que tem a ver com a regulamentação, que é uma coisa que tem que acontecer, né, em algum sentido. Me diga, né, se você consegue expressar o que a gente estava discutindo sobre fundamentação da atual computação, considerando a inteligência artificial. Bom, professora, eu penso que as ferramentas tecnológicas, né, de modo geral, e a IA em particular, que tem realmente causado, né, muito frisson, tanto entre, né, os profissionais, mas com o público em geral, né, isso caiu no gosto da população, e falar em inteligência artificial se tornou algo muito banal de uma década para cá, um pouco mais, e me parece que talvez nós que somos pesquisadores, mas também os leitores, e para poder também isso ser transmitido para o público em geral, penso que a gente tem que se dedicar a buscar os fundamentos da própria história da computação, de como que a computação se torna, num determinado momento, computação cognitiva, o que de novo e de velho está aí, por exemplo, ChatGPT, né, o ChatGPT, já saiu desde sempre, desde o projeto, como a gente vinha conversando, do Weizenbaum, quando ele arquitetou ELISA, que depois se tornou Doctor, né, e causou Exatamente, o projeto ELISA. Causou mesmo né, esse movimento todo, aí, esse deslumbramento com o GPT, já aconteceu no passado. A diferença é que lá, né, os textos não tinham uma coisa chamada Big Data, né? Então, com Small Data, você tem mais dificuldade de agradar, né, o interlocutor. Mas Elisa já fazia isso. Os americanos dizem que o GPT é o Elisa com esteroides. Eu adoro isso. Então, Elisa com esteroides. Com esteroides, porque é super, né? É Elisa bombada, maromba. Então, eu acho que a gente tem que procurar compreender melhor como que a inteligência artificial... Bom, para começar, por que se chama inteligência artificial? Porque, como diz o Nicoleles, não é nem inteligência nem artificial. Eu uso as palavras dele. Eu sou completamente fascinada pela pesquisa dele, da Bryant, que foi feita para a saúde, né, para ajudar pessoas. Né? O Access Exatamente. Ele diz que inteligência artificial
ao pé da palavra não existe, porque inteligência ele não poria para a máquina, e eu também não. E artificial, porque não é artificial, se ela existe, né? As pessoas acham que a imagem brota aqui, né, da nuvem, mas esquecem que tem um cabeamento de fibra ótica que está aqui ligando esse continente ao outro, aqui por debaixo do oceano. Então é tudo muito material, concreto e natural nesse sentido. A gente precisa de eletricidade. E para poder você eletricidade, para poder mover o que nós fazemos, você tem um gasto e um déficit, vamos dizer assim, um resíduo, né, para o nosso ecossistema, que é um negócio assim, que nós temos que pensar nesse aspecto, da sustentabilidade tecnológica. Então, são muitos itens que estão implicados nessa reflexão de fundo e que transcendem e muito os deslumbramentos com adaptação imagética, fake news, colocar o político tal abraçado com o qual, ficar criando aí distorções sobre a vida das pessoas. Isso daí é pouco demais pelo gasto gigante que nós temos, inclusive de reserva natural, para manter esse processo tecnológico todo funcionando e entregando como a gente tem aí vivido, né? Especialmente agora, depois da pandemia, porque agora a vida passou a ser mais, como diz o Floride, né? Mais on-life do que offline. A gente vive aqui, né? Claro que nós temos um lado muito positivo que pode, deve ser explorado, como esse aqui. Nós estamos aqui conversando sobre um tema importante sem precisar de deslocar. E aí isso implica em contenção, né, de despesa, né, em conforto, em comodidade. Eu estou aqui na biblioteca, você também está aí. A gente está aqui conversando. Então, acho que nós temos que conhecer melhor da história, dos fundamentos, entender, né, como que o processo acontece, para a gente poder ter consciência tecnológica, de saber como usar esses artefatos a favor do nosso progresso efetivo, e não para poder ficar puxando o progresso para baixo, usando isso, por exemplo, na Dark Web, que é uma coisa horrorosa, o povo vai lá e fica negociando canibalismo. Então, assim... Exatamente, canibalismo infantil, infelizmente, tem aumentado, né, coisas que a gente... que as pessoas nem imaginam, né, porque a criatividade criminal ela é exponencial, né, não dá nem para categorizar tipo de perversão, porque é exponencial, né, e, bom, enfim, como que você define computação? O que é computação para você hoje? Bom, a computação hoje. A computação primeiro, bom, nós temos uma ciência, né, que é a ciência da computação, e que surge ali na década de 40, especialmente o texto do Turing, né, do Alan Turing, é considerado, apesar de ter pesquisas anteriores, e também o computador já ser uma máquina, desde de Leibniz, né, Spinoza já tinha pensado numa estrutura computacional, né, quantificável, a mecânica, o funcionamento lógico, né, máquina como fórmula, a fórmula de funcionar, fazer funcionar algo. Mas você tem uma sofisticação a partir da década de 70, que cresce muito na década de 80, e aí você tem uma ciência que é uma ciência de uma máquina específica, que é o computador, e o computador é a máquina mais sofisticada que nós desenvolvemos até então, né, superiormente mais eficiente e precisa, e não só eficiente, mas também criativa, né, do que todas as outras máquinas. Tem autores que definem, o próprio Weizenbaum, o computador é uma máquina de criar máquinas, porque tudo que você põe no computador você consegue arquitetar, articular, previamente, por exemplo, um sistema robótico, você tem um avatar funcionando para depois aquilo ser incorporado, né? Embodiment, você colocar aquilo num corpo em relação com o meio, né, em contato com o meio, que é propriamente o conceito de robô. Então, a inteligência artificial incorporada. Então, a computação é um processo maquínico de altíssimo nível, altíssimo impacto, a partir das possibilidades de uma máquina que funciona digitalmente, ela não é uma máquina mecânica, ela é digital, isso implica em muitos dados, em funcionamento célere, na velocidade da luz, né, e, portanto, é um tipo de experiência maquínica única na história da humanidade, que veio para revolucionar mesmo todos os processos da nossa, nós estamos falando de ontologia, né, da nossa ontologia, da nossa relação com o meio, né, e com um meio que se torna cada vez mais artificial, né, exatamente por força desse processo maquínico chamado computação, e que tem uma ciência dedicada a ela, e inclusive curso superior, ciência da computação, que vem da cibernética, né? A cibernética, ela era computação e informação, né? E aí foi a ciência da informação para um lado, mais da área de humanas, a computação, ciência da computação para o outro, bifurcou lá atrás, e hoje nós temos aí
essa maravilha que é os processos computacionais de uma máquina sem precedentes, como eu estava te dizendo, equivale à agricultura na história dos sapiens, o que o computador, essa máquina é capaz de fazer. Eu sempre brinco, Karina, que a gente assistiu Jetsons, eu sei que você também, porque nós somos da mesma geração. Com certeza, que não assistiu Jackson. A família, eles colocavam uma mochila e se transportavam de um lugar para o outro, tinha uma hélice e tal. Hoje a gente se transporta de um lugar para o outro. Drones, né? A gente tem os drones aí, máquina de guerra, né? E aí a gente tem o transporte físico, né, que é uma coisa que o avião já fazia, o foguete faz, os drones fazem, e nós temos o transporte virtual, que é que nós estamos fazendo aqui agora. Eu consigo entrar no Louvre aqui agora sem precisar de levar meu corpo para Paris. Isso é maravilhoso. Então, tomara que não chegue, eu fico pensando se não vai chegar a teletransporte, né? Esse é o sonho, né? Teletransportado. Mas o problema é que quebrar essas partículas, essas moléculas e refazer ela lá no outro é meio difícil. Então, a imagem é mais fácil. A gente só transportar a imagem, sem o corpo. Exatamente. Maria, você falou que você está numa congregação, né? Um professor, qual é o nome dele mesmo? Na área de cognição? É o professor Philip Morgan, da Universidade de Cardiff, no Reino Unido, no país de Gales. Exatamente, você está com um trabalho lá, você poderia explicar que tem tudo a ver com o que a gente está falando, inclusive envolvendo cognição. Sim, o Morgan, ele tem um laboratório que chama IROMS, eu fui lá fazer uma visita para ele, no mês de maio, fiquei lá, e agora ele vem, em setembro, a gente vai firmar um termo de cooperação técnica entre a UFMG, através do Centro de Excelência Jean Monnet, que é o braço da União Europeia aqui na Faculdade de Direito, na UFMG, na verdade, e para a gente poder fazer esse trânsito entre os pesquisadores daqui, os pesquisadores do país de Gales, do Reino Unido de modo geral, porque ele também tem uma empresa de veículos autônomos, ele é um dos maiores pesquisadores hoje em veículos autônomos no Reino Unido, e tem uma empresa na Inglaterra, e ele vem aqui para nos fazer uma visita, uma conferência. Eu deixo aqui o convite para que todos estejam conosco nesse evento que vai ser entre os dias 12 e 15 de setembro. Então, o Morgan vem pela primeira vez no Brasil para nos visitar, e a ideia é trazer o IROMS para cá. O laboratório ele chama IROMS, eu estive lá visitando o laboratório, todos os testes são feitos, é muito interessante sobre equilíbrio maquínico. Por exemplo, você fazer hoje, um dos maiores desafios da robótica, da inteligência artificial, é a inteligência psicomotora, porque tudo aquilo que você consegue descrever, você consegue transferir para a máquina. Agora, o que você não consegue, que vem, você nem pensa, né? Você toma um tropeção e se reequilibra, você não pensa para poder fazer aquilo, né? E esse tipo de atividade tem sido o foco do Morgan, né, lá no IROMS, que é uma pesquisa em inteligência artificial, robótica e conexão humano-máquina, e ele trabalha muito essa questão da corporeidade, como ela pode ser transferida para a tela e depois incorporada. No caso, ele trabalha muito com as possibilidades, né, de improviso, por assim dizer, de veículos autônomos. Ele faz muitos testes nesse sentido, e aí a ideia da computação cognitiva, que na verdade subsidia isso tudo, né, porque a área da computação, né, que a gente chama de inteligência artificial, é exatamente a computação cognitiva, que começa com a psicologia sendo aplicada à computação, e agora o nosso modelo é a neurociência. Então, o Morgan, a formação dele é em psicologia, ele trabalha com psicologia cognitiva, e a especialização dele acabou sendo toda em computação cognitiva, e o nosso projeto em comum, né, é fazer esse trânsito de profissionais de tantas áreas, porque o laboratório dele é gigante, ele tem até criminólogo na equipe dele, desde de engenheiro, cientista da computação, né, tem um criminólogo lá, hoje, fazendo pós-doc com ele, porque você sabe, né, melhor do que qualquer um aqui, né, do que eu, de todos os que estão nos assistindo, nos ouvindo, você, como, né, perita, né, forense, você sabe que como a criminologia passa a ser um ponto focal muito importante para a computação. Sim. Então, nós que somos da área... Eu cito uma das teorias, né, da criminologia, né, das escolas, né, a gente tem aí a associação diferencial também dentro do contexto de internet, né? A pessoa ela aprende a fazer errado, né? A gente tem rotulações na internet, a gente tem basicamente toda a fundamentação da criminologia em crimes da internet,
Sim, é uma criminologia toda particularizada, né, que você tem que reler Moderna, tudo, né? porque você, na verdade, tem toda uma bagagem, né, eu tô falando você, inclusive, né, como pesquisadora, e, de repente, você tem que usar essa bagagem para fazer uma releitura de processos que não existiam há muito pouco tempo, eu tô falando de década de 90, nós não tínhamos esse desafio lá. Então, assim, e Exatamente. nós só fazíamos direito, éramos pesquisadores, estudantes, nós estudamos a década de 90, e nunca ouvimos a expressão direito digital em sala de aula, olha que coisa, É, constitucionalismo digital, nada direito. disso. Nós Eu, passamos 5 anos do curso de Direito, fizemos mestrado, doutorado, sem ter ouvido falar nisso, porque simplesmente não é, existia. e Existia, mas era... quando eu fiz, era aquela, inclusive, a formação em direito eletrônico e digital, porque o eletrônico, para você fazer o digital, você precisa do eletrônico, então seria uma base de direito eletrônico, mas aí você tem que ter direito de todos os eletrônicos, então é uma incógnita, né? Sim, sim. Ainda não É ficou difícil com essa até definição. categorizar, né? Você dizer, afinal de contas, que área é essa? Porque é tudo muito interseccionalizado, né? Então é muito difícil Ela de abarca colocar. todos os direitos, ela está infiltrada, não é nem o direito digital, né? É o digital dentro do direito, né? Porque ela transita em todos os momentos aí, até inclusive na área de cognição, né? Cerebral, né? Que me assusta, inclusive. O que é para você, Maria, humano e máquina hoje e futuramente? Você falou de direito digital, eu não concordo com essa expressão, sabe? Eu uso Também cyberdireito. não. Também. A gente já tinha usado a expressão informática jurídica, direito cibernético, a, o, alguns autores já tinham usado, eu estou me lembrando aqui do Lozano. O Lozano já tinha escrito Sim, sobre informática jurídica lá sim, atrás, né? E eu prefiro cyberdireito, direito cibernético também, a gente já tinha essa expressão, porque realmente o digital é só o meio, é o mecanismo, né? E aí exatamente. você contrapõe o eletrônico, igual você falou, não vou fazer um direito de todos os eletrônicos. Então, Não a dá. gente ainda tem essa confusão terminológica, a gente ainda não encontrou um locus, né, para o que nós estamos fazendo, efetivamente. Que fundamenta na ontologia, como definir. Você precisa definir para você poder regulamentar, que é o que aconteceu no Reino Unido, né, quando ele foi definir e fundamentar o que era um espaço cibernético, né, que inclusive trouxe para a gente aqui toda a base para fazer o ND, que agora a parte cibernética está como, né, um elemento tecnológico de defesa nacional, Sim. né, e ele é completamente abstrato. Na É, verdade, ele não existe. Ele não existe. As não é informações tangível, né? você é abstrato. É isso, não é tangível, porque o Pierre Levy, ele usa essa expressão, eu gosto, que eu acho que é que mais se aproxima do que a gente está tentando mostrar, que é a vida online, virtual, virtualizada, digitalizada, cyberizada, que é essa, né, intangibilidade. Se eu fizer isso aqui, eu vou tocar numa tela, não vou tocar no seu rosto. Então, isso é muito diferente para nós. A televisão já existia, é óbvio, mas nós éramos consumidores passivos, agora não, agora nós somos agentes, né? O nosso Gente, agenciamento é constante, né? Falando da interação humano-máquina, né? O nosso agenciamento agora, nesse momento, no estado de coisas que nós chegamos aí do progresso tecnológico, nosso agenciamento é muito perceptível, é constante, nós fazemos parte do processo, a gente cria, né, essa infopédia, que o Levi também fala, né, o Levi, o próprio Floride, enfim, me parece que essa conexão, ela está cada vez mais estreita, né, ninguém pode negar, né, e não só do ponto de vista imagético, assim, de contatos virtualizados. Você vê hoje que você tem pesquisa aí, citamos aqui o exoesqueleto do Nicoleles, mas você tem hoje nanorobótica, aqui na UFG, nós temos o Ado Jório, que foi nosso pró-reitor de pesquisa aqui, ele é uma das maiores referências no mundo em nanorobótica, em nanotecnologia. E Você pode falar o nome dele de novo, Maria? Eu gosto de falar de brasileiro. Ado Jório. Ele está entre os 500, sei lá, cientistas mais citados do mundo. Ele teve um ranqueamento aí de uma revista especializada do Canadá. O Jório está entre, assim, os mais citados do mundo. No ranqueamento não é 1000, não, é 10, entre os 10, sei lá. Não estou lembrando aqui agora. A UFMG está entre as pioneiras e melhores em pesquisa de tecnologia, junto com a Pernambuco, a Unicamp, a UFSC, né, de Santa Catarina, a USP, né, então as pessoas não têm noção, né, quando eu sempre mostro a pesquisa do Miguel Nicoleles, que é necessária, né, que embasou tudo, eles ficam assustados,
né, de saber que há 20 anos ele está fazendo, e então por isso que eu falei para citar os outros profissionais, que as pessoas têm que saber, acho que é só lá fora, e não é. Tem muita gente aqui trabalhando, e competente. Não, e esses profissionais, eles são reconhecidos lá fora, né? Porque o Nicoleles é da Exatamente. O Nives Viviane não sai do Vale do Silício, que é o maior nosso aqui da UFMG. O Ado Jório é um grande nome. Então, assim, os brasileiros são mais conhecidos fora do Brasil do que pelos próprios, né, exatamente. cidadãos, por assim dizer. Exatamente, que é o que eu tenho feito aqui. Mas eu acho que, assim, fechando, né, essa questão da conexão, fica à vontade. Essa questão da interação, né, humano-maquínica, eu penso que a interação está cada dia mais estreita e a gente tem que pensar como que isso pode, como sempre, o binômio da tecnologia é inovação e bem-estar. Inovação pela inovação, por curiosidade, para clonar a gente e ver o que vai acontecer, não tem sentido. Era o desafio ético da década de 90. Vamos clonar, não vamos clonar. Hoje o desafio é vamos maquinizar ou não vamos maquinizar? Vamos humanizar a máquina ou não vamos? Então, você vê que muda a base, mas o princípio, né, o projeto, o desejo de inovar, de fazer intervenção, né, no meio é uma constante. Agora, e o bem-estar? Para que é isso? Porque curiosidade por curiosidade, como experiências aí que a gente vê na Dark Web, isso não tem sentido, isso é retrocesso da humanidade. Então, estava dando um exemplo da nanotecnologia aplicada no caso de Alzheimer, é um negócio maravilhoso, porque essa aplicação de nanorobôs no cérebro vem desacelerando o avanço do Alzheimer, e você tem qualidade de vida, você tem longevidade. Isso é o maior ativo que você tem, né? O maior ativo que você tem é a vida. Então, se não for em função dela... Qual o sentido, né? Então, é isso. A nanorobótica tem trazido, assim, realizado milagres mesmo de doença, em caso de doenças que a gente não tinha menor esperança, porque com os recursos medicamentosos, com a medicina tradicional, sem uma tecnologia de ponta, que agora é a robótica atuando no cérebro, nós estávamos fadados a nos resignar, e não, a gente tem avançado. Então, são coisas, assim, maravilhosas. As pessoas têm que se ocupar menos de ficar divulgando fake news e mais divulgando isso que você está fazendo, o nome dos cientistas, o que está sendo feito, o que está sendo realmente feito de bom para o bem da nossa existência, do nosso bem-estar. E saindo daqui, né? Você tem que saber o que acontece, não aqui, mas de pessoas daqui. São extremamente competentes, pesquisadores maravilhosos, empenhados, então tem que ser falado sim. Tá? Eu queria saber de você o que você entende pela expressão interação humano-sistemas, que foi dada pelo psicólogo Sérgio, de Brasília. Ele tem um pequeno estudo, né, sobre, a gente fala IHC ou IHM, interação humano-máquina, que ela já é antiga, desde a Revolução, inclusive até antes, né, o ser humano, ele se apoia em máquinas, né, mas industrialmente, desde a Revolução Industrial. Depois a gente começou a interação humano-computador, em específico, né, IHC. E agora ele sugeriu, né, falou desse termo interação humano-sistemas. Como é que você vê a interação humano-sistemas? Bom, o pensamento sistemático, ele já foi, assim, exaustivamente explorado na biologia, no próprio direito. Nós temos o livro daquele alemão, o Klaus Canaris, que foi o primeiro livro escrito sobre direito e sistema, né, um direito sistemático, concepção de sistema. Na verdade, é um movimento que vem da Áustria, né, o Bertalanffy, e depois esse movimento, o próprio Edgar Maturin, o pessoal da biologia, sempre tem uma visão sistemática do mundo, é muito mais sofisticada e completa e consistente do que uma visão de conjunto, porque no conjunto as peças estão soltas, no sistema você tem repertório e estrutura, a estrutura conecta as peças, que é o repertório do sistema. Nós, no direito, damos muito valor para uma abordagem sistemática do direito, né? Uma coisa é você falar do direito enquanto norma, outra coisa enquanto ordenamento. Então, por exemplo, Bobbio é um jurista que foi importante para trazer a teoria dos sistemas para o direito, o próprio institucionalismo, Maurice Rioux. Então, a abordagem sistêmica na terapia, por exemplo, na psicologia, você tem abordagens sistêmicas interessantíssimas, aí até a chamada constelação familiar, a palavra constellatione no alemão, aponta exatamente para sistema, e não para essa forma que a gente tem de ver constelação. Única, individual, né?
E a constelação no Brasil, assim, a expressão ficou entendida meio como uma coisa zen, uma coisa Não, meio. E não é sistema. é Você sistêmica. é sistêmica, você fazer uma leitura sistêmica das tradições familiares, como é que os comportamentos são, né, reproduzidos, são transmitidos sistematicamente naquele núcleo, né, naquele grupo. Sim. E tal. Então, para mim, falar em conexão humano-sistema, nós somos o sistema, o nosso corpo é um sistema. Exatamente, o sistema mais inteligente do mundo é o nosso corpo, não tenho dúvida disso. Se você pegar, porque a definição de sistema, ela é dada em função da estrutura conectada ao repertório e a sua funcionalidade. Se eu retiro o meu coração daqui e ponho ele aqui como unidade individual, ele não vale nada, não serve para nada, do seu ponto de vista da funcionalidade, porque eu vou matar esse organismo e vou também destruir a peça coração, que é fundamental para fazer esse sistema aqui funcionar, né? Ele é um sistema perfeito, harmônico, né? Equilibrado. Então, falar para mim em conexão humano-sistema, é isso que você falou. Os físicos de Mileto já estavam tentando articular o nosso sistema completo de possibilidades de existência em terra, ar, água e fogo, depois o Hyperon, né, a substância Hyperon, que é aquela que não se vê, a que está em tudo, e que depois a gente foi no átomo e tal, mas você vê que não é possível falar de nada, nenhuma abordagem que necessariamente não pense sistematicamente, porque até quando você pensa uma unidade, você sabe que ela decorre de um todo muito maior, como nós estamos aqui, né, como parte de um todo desconhecido, maior mistério, que é o universo. Então, o humano é sistêmico, a vida é sistêmica, porque sem sistema não existe ordem, Karina, não existe equilíbrio, exatamente. Não existe possibilidade de existência. A própria informação é sistêmica, porque ela começa com dado, vai para a informação, depois ela está dentro de outro contexto de conhecimento e vai para a tomada de decisão, mas tudo começou com dado e está dentro de um sistema. Então, está dentro de um sistema já é informação, você qualifica alguma coisa, né, para não ficar simplesmente um dado solto. Sim. Foi bem colocado. A própria transmissão de mensagens, se você não tiver um sistema eletrônico espetacular, você não transmite, né? A escrita, você não consegue se comunicar se você não tem uma forma sistêmica, cognitivo comum. Os hieróglifos, que são complexos, mas para aquele povo, era o máximo que eles conseguiam fazer para se comunicar, para ter um código comum. Sem sistemática, sem sistema, não é possível ter nenhum código comunicacional comum possível, né? Bom, Maria, você falou um termo na nossa conversa aqui, que é mutação civilizacional, ou palavrinha difícil. Isso é pesado. Só uma pessoa do seu nível, né, intelectual, de conhecimento intelectual em direito, para a área de IA, poderia responder essa pergunta hoje com mais precisão. Na verdade, isso não é mérito meu, e, enfim, eu não tirei, né, isso da minha cachola, como se diz. Sim. A ideia de mutação civilizacional, você pode encontrar essa concepção na obra do Padre Vaz, que foi o meu mestre, meu orientador. Eu estudei na faculdade jesuíta com ele, fiz filosofia com ele, e aí na obra dele, de 2000, quando ele estava escrevendo sobre as preocupações éticas com a clonagem humana, ele falava, né, de um progresso tecnológico, um progresso técnico-científico, ou tecnocientífico, que era a expressão que ele usava, que não tinha precedentes, né, e que ia lançar a gente num patamar civilizacional tão diverso do anterior que a gente não se reconheceria mais, né. Então, hoje, o Padre Vaz não está aqui não viveu para ver, a bandeira transhumanista, que é para isso que nós estamos caminhando, Karina. Por falar de ontologia humano-máquina, hoje os transhumanistas estão aí, né, num movimento galopante, cada dia mais consistente. Galopante mesmo. Porque a ideia é não ser humano mais. Eu gosto de citar uma propaganda da BBC de Londres, que é muito interessante, que a menina chega para conversar com os pais, num futuro bem próximo, né, nada Black Mirror, e aí ela fala, eu preciso de falar com vocês, eu preciso de confessar para vocês uma peculiaridade minha. Eu quero viver de uma forma diferente e tal. Aí o pai e a mãe se adiantam e falam assim, minha filha, você é transgênero, bissexual. Não,
eu sou transhumana, eu odeio carne. I hate flesh, ela fala. Eu odeio carne, eu odeio essa estrutura. Eu quero viver num aparato tecnológico que me permita ter vida eterna. Eu quero transformar meu software e levá-lo para um outro hardware. Tem isso ainda. Uma coisa que é muito falada, inclusive, o estudo do cérebro, a indústria do cérebro, é você transcender, né, os anos, não vou dizer backup, é como se fosse um backup da sua alma no computador. Isso é muito... você não morre mais, você não tem mais paz nesse sentido, né? Que é comum no ser humano, nascer e morrer, procriar e morrer. O livro Ziviane tem uma frase muito bonita que eu ia colocar como capítulo final do meu livro, mas não vai sair nesse, mas vai sair no próximo livro meu que eu comentei com você, que eu vou publicar pela editora CRV em breve, que o título do livro é Fundamentos da Inteligência Artificial, e eu estou tentando fazer um capítulo para poder homenagear o Nível, com uma frase assim, muito emblemática dele, que ele falava, em 2089, nós devemos, talvez, decretar a morte da morte. Ele usava essa expressão, sabe? Então, hoje é isso que está falando. Nós estamos, pela primeira vez, lidando de maneira muito perigosa com aquilo que é a ordem natural das coisas, né? Nascer, crescer, se desenvolver e morrer. Nós estamos querendo infinitizar a nossa mente. Exatamente, infinitizar. E aí o infinito você não existe, você não sabe se é necessário, inclusive, você deixar de existir, né, no plano, pelo menos físico, né, quem acredita. E aí é um outro nível de existência. Como é que nós vamos lidar com isso? Se é possível mesmo? A tecnologia permite isso? Né? O Thomas Fuchs, por exemplo, na Universidade de Heidelberg, que me recebeu lá, é pesquisador lá, inclusive eu publiquei um livro sobre fundamentos de tecnologia, ele está disponível gratuitamente na página da editora Dialética, quem quiser acessar, só colocar lá Maria Brochado, que acessa os livros que eu publiquei sobre o tema, e teve um livro que eu fiz em homenagem ao Hoffmann Riem, que foi o ministro da Corte Constitucional alemã, que me convidou para poder passar 2023 lá em Hamburgo, pesquisando lá no Leibniz, né, no Instituto de Mídias lá. Ele é um dos fundadores, é um grande nome de direito digital da Europa, enfim, para o mundo, o Hoffmann Riem, e o Fuchs, Thomas Fuchs, de Heidelberg, que é interlocutor, passei um período lá em Heidelberg também com ele, me deu um capítulo de livro, que no livro em homenagem do Hoffmann Riem ficou em inglês, mas eu traduzi esse capítulo para esse outro livro que nós publicamos. Eu publiquei ano passado com o professor Fabrício Polido, que é sobre fundamentos da tecnologia. Eu esqueci agora o título do livro, mas é só colocar lá Maria Brochado, Fabrício Polido, na editora Dialética, que é Open Access. Você consegue baixar o livro gratuitamente. E eu traduzi esse texto dele. E o Fuchs fala o seguinte: olha, a base é silicon. Sem o silício não é possível fazer nada em termos computacionais. O cérebro humano é caracterizado pela sua ductibilidade. É muito difícil você conseguir uma base similar à nossa para transferência, porque, para começar, nós nem sabemos como é que do cérebro brota a mente. Isso é o maior mistério que já existiu para a humanidade, é o maior desafio. E segundo, ainda que soubéssemos, e pelo suposto de que não precisamos saber, mas podemos reproduzir, como é o caso do conexionismo, né, do machine learning, né, da chamada redes neurais, né, que na verdade é o processamento em paralelo, a gente não sabe como que gera, mas a gente sabe copiar. Mas ainda que saibamos, como é que a gente vai transferir para uma outra base se a base é rígida, para começar? Não é essa base aqui de proteína. Então, também tem muitas mirabolações. Mas a minha preocupação, Karina, não é nem com que o povo fica mirabolando por aí. É a ideologia que está por trás disso e a crença de que você pode ser superior ao humano. Porque isso já aconteceu, né? Isso aí não existe. Quando a gente fala de mutação civilizacional, nós estamos usando a palavra mutação, importando ela da biologia, porque a palavra mutação na biologia tem um sentido preciso, um sentido técnico, que é uma alteração sem conexão possível, porque há uma emergência situacional que você não consegue deduzir do momento anterior para o posterior. Ele não há mais nenhum ponto de contato, não existe paralelo. Né? E nós já experimentamos isso na história da humanidade. O que foi o neandertalense e o que o Sapiens fez com ele? Então, a minha preocupação ética é o que o transhumano pode vir a fazer com o humano, considerando, inclusive, que acesso tecnológico é um tema gravíssimo que tem que ser discutido, é pauta prioritária em discussões sobre ética aplicada à IA, porque nós não temos acessibilidade tecnológica. Quem tem acesso à melhor tecnologia mesmo é um grupinho muito reduzido. Elon Musk que o diga, eu sempre falo isso, o Elon Musk que o diga, olha onde ele está investindo. Ele está investindo na NASA para poder tentar explorar aí um planeta para colonizar. Olha quem que tem acesso à tecnologia de ponta e o que estão fazendo com ela. Então, quando você pensa em transhumano,
Você tem que pensar no que o humano vai ter de acesso à tecnologia para melhorar a nossa qualidade de vida humana, sem ficar pensando aí, né, numa classe, num grupo, numa etnia, sei lá o que é, numa espécie, né, Uma superior. nova espécie É, é. do ser humano. É bem grave, inclusive, você acessar, né, a memória de alguém, até o estado consciente de alguém, isso é muito grave, isso é muito, O muito neurodireito sério. também, quem vem trabalhando muito com isso aqui na Faculdade de Direito é o professor Renato César Cardoso, e em São Paulo a Flávia Piovesan. A Flávia me convidou para escrever agora num livro que ela publicou, que saiu pela editora, não sei se é a Florence, o livro está aqui. Não, Revista dos Tribunais. A Cláudia, a Flávia, ela publicou um livro sobre constitucionalismo digital e direitos humanos. E me pediu um capítulo, eu escrevi um capítulo exatamente sobre o que é digital. O que vocês estão chamando de digital? Afinal de contas, como é que seria possível um constitucionalismo digital, um direito digital? Nós não sabemos nem o que é digital, temos que discutir o que é isso. Qual que você falou? Sem apropriação do conceito, eu não tenho como regular. Eu tenho que partir de um conceito ainda que seja precário. Então, a Flávia tem trabalhado também com o neurodireito, né? E a preocupação é exatamente essa, é a propriedade intelectual de seus dados, inclusive das suas funções conscientes. Isso é muito sério, né? É a coisa mais íntima que alguém tem, é a consciência, é o pensamento. Se você consegue entrar ali, né? Esses dias eu vi, né, estudando, eu vi uma empresa que fabrica sonhos. Ela fabrica sonhos na sua cabeça. Você vai lá, dorme, e tem o sonho que você quiser. Se você for considerado, certo ponto, parece uma droga, né? É uma droga, é um ópio, né? Só que você imagina uma pessoa querer viver, de sonhar o dia inteiro e não produzir mais nada e não fazer nada. A humanidade acabou, gente. Até para conceitos e multiplicáveis, você precisa do seu corpo físico para te transportar. Exatamente, Não é só o seu para corpo, pensar. né? O seu corpo no sentido que o Padre Vaz chama de metabolismo espiritual. Não é só o metabolismo espiritual, o metabolismo corporal ele é necessário. E a gente tem essa coisa, né, de tender, a gente tende a se alienar. E isso daí é mais um óbvio para se alienar da nossa realidade, né? A gente tem que começar a pesquisar, a ler mais sobre os fundamentos da IA, da computação, na filosofia da tecnologia, que é a minha área hoje, preferencial de pesquisa, para poder você saber separar o joio do trigo, o que é ficcional e o que é real, porque a vida está aqui aguardando a gente com todas as limitações tempo-espaciais, e isso daí a gente não teve computador que tenha facilitado a nossa vida nesse sentido, né? A gente tem, a nossa realidade, ela é essa aqui, concreta, efetiva, eu estou respirando, e para poder fazer transmissão aqui digital, né, por meio digital, eu preciso da minha fala, eu preciso da minha respiração, eu preciso do ar que está aqui, né, que é acessível a mim. Se isso começar a ser comprometido, nós temos um problema sério de extinção da espécie, não de evolução dela. Aí não é mais mutação, não é mutação civilizacional, é mutação natural para regressar o nosso, né, momento de evolução na escala cronológica aí dos mamíferos até. Né? Então, a plasticidade cerebral que o diga, né? Se não fosse ela, a gente não estava nem aqui. Se você não começa a usar, ela vai atrofiar. Né? Maria, código de ética para inteligência artificial, o que você pode discutir aqui com a gente, o que está sendo falado de novo, o que já tem efetivamente, se tem alguma regulamentação, se está se fundamentando, que é extremamente importante. A regulamentação hoje é mais assim inspiradora, imediatamente inspiradora, né, do sul global, né, e que é norte global, é a AI Act da União Europeia, né? Inclusive vem entrando em vigor paulatinamente. Parte dos regulamentos já entrou em vigor, uma parte, e vai entrar agora em 2025. Então, a AI Act, né, a regulação da inteligência artificial da União Europeia, me parece, sim, mais próximo. Inclusive, o nosso projeto de lei, que para variar, né, de novo, foi engavetado, né? O projeto PL 2338, que é para a regulação, né, do uso ético da IA no Brasil, está aí paralisado. Agora a gente tem outras experiências, né, o CNJ tem caminhado muito bem, assim, a passos largos, sobre a regulação do uso ético da IA nos sistemas, né, judiciais, né, no sistema judicial, nos sistemas judiciais e seu ambiente, que é da Carta Europeia também, a Carta Ética Europeia sobre o uso. Isso que eu ia falar, Carta. A carta foi inspiração da 332, né, da resolução 332, que foi alterada agora, entrou em vigor em julho, salvo engano,
por uma nova resolução. Então, assim, o número dela, eu até escrevi um capítulo de livro agora que eu vou mandar para uma coletânea sobre isso especificamente, mas está muito bem feita, sabe? E com muitas, está tratando do sistema de risco, né, que foi o que a gente adotou, que também está na Unesco, né, na Carta Ética da Unesco. Então, assim, você tem vários assim, documentos internacionais que já trazem, né, esses princípios éticos, e como, por exemplo, a transparência, a auditabilidade, né, acessibilidade, informação do usuário, né, a usabilidade universal, transparente. Então, são vários princípios. O grande desafio, Karina, me parece, é a gente conseguir trazer esses princípios para regulamentos mais concretos, né? Como vai ser controlado o uso de dados em tal repartição? Como o GPT vai ser usado no Serviço Público Brasileiro? Agora nós já saímos aí com uma medida que eu não sei se é a melhor, mas poder usar à vontade, mas o servidor se responsabiliza. Mas qual servidor que se responsabiliza? Porque uma coisa é o servidor do tribunal, que está fazendo mineração de dado para montar ali uma base. Outra coisa é o servidor da universidade, que é pesquisador e tem que escrever com originalidade. Eu vou ficar usando ferramenta para poder me substituir? Então, pensando sobre isso. Tem coisas que o ser humano é insubstituível. Eu acho fazer cálculo com rapidez, algumas coisas, um autoprocessamento, né, densidade de processo, massa, é uma coisa. Agora, a propriedade intelectual, aí você já está... O ser humano vai ficar quase que inutilizado. Ele vai virar um operador de máquina. E isso é inadmissível. Uma coisa é a gente substituir a tabuada que a gente tinha que memorizar de cor pela calculadora. Outra coisa é você esquecer que os números existem e que cálculos fazem parte da vida da gente. Exatamente. Sobre essa questão da apropriação de dados e desse esquecimento, tem uma professora da Federal de Santa Catarina que vem fazer um pós-doutorado comigo. Ela é Paula Mastroberti. E a Paula trabalha muito com ela é da área de belas artes, e ela trabalha com pedagogia tecnológica e uso que ela chama de capacidade imaginalizante da máquina. É muito interessante, e a Paula trabalha com essa questão, sabe? O projeto dela de pós-doc que ela vem fazer aqui comigo, a gente vai fazer exatamente uma ponte com o laboratório lá da Universidade de Cardiff, é exatamente sobre essa imaginalização que a máquina tem feito e acabando, na verdade, com a criatividade humana, porque você encomenda um Monet e sai um Monet para você. Então, como ela é da Belas Artes, ela trabalha muito com extensão, ela é uma extensionista, ela se declara extensionista. Então, a preocupação da Paula hoje, afinal de contas, que nós vamos falar de propriedade intelectual, o que é intelectual do humano e o que o humano está só usando uma chavezinha para poder substituir, e ele está completamente, assim, vendido nessa situação, porque vendido, né, vendido, porque você, na verdade, você dá o prompt, você quer algo, mas a máquina vai lá com aquela quantidade de dados que o Big Data permite, te apresenta qualquer coisa falaciosa, você se contenta, a sensação de contentamento é a mesma da pessoa que compra sonho. E nós estamos falando de uma das habilidades humanas, a mais antiga, que é a habilidade de projetar o mundo em formas imagéticas, imaginárias, que a gente chama de arte, né? Então, a Paula é uma preocupação do pessoal da Belas Artes, de maneira geral, eu estou lembrando dela aqui, porque você até mencionou a UFSC, porque essa coisa da propriedade intelectual no plano artístico também é um grande desafio. Então, são códigos de ética que não dá para poder você pensar, eu falo que o sistema tem que ser o tal do bottom-up mesmo, bottom-up, de baixo para cima. Aqui nós vamos usar esse código, ali, porque tem que ter, nós temos especificidades. Veja, o pensamento humano é uma coisa maravilhosa, né, irrepetível, criativo ao infinito. Não vai ser... Criatividade, que a máquina não tem, ela não tem criatividade. Né? Alguém acha que tem, mas não é a criatividade que ela está fazendo, está minerando o gado, não está criando nada. Uma imitação muito, se você for pensar, quantitativa até. Para mim não é possível um código geral de princípios, a gente já caminhou muito. Agora é ver como que a gente vai estabelecer códigos comportamentais no uso desses instrumentos, do que é permitido, do que é proibido, do que é ultrapassar o limite daquilo que é autoral, daquilo que é exigível, sob o ponto de vista da construção humana, para cada área do conhecimento,
conhecimento, para cada prática, para cada técnica, está longe. A gente tem que caminhar muito e o direito tem, né, esse ônus, né, porque está nas nossas costas, nos nossos ombros. Nós é que temos que regular. Exatamente. Você falou muito sobre equilíbrios do uso tecnológico em inteligência artificial. O que seria esse equilíbrio? Ou próximo dele? A gente precisa de entender que essas ferramentas, elas são, dois aspectos, elas são o tempo todo alimentadas por atividade originalmente humana, ou seja, ideias humanas, essa é a primeira questão. E a segunda questão, o que retorna sobre a gente, para nossas necessidades, para os nossos desejos, para os nossos acessos a essa parafernália toda, pode ser o pior que pode ser produzido aí nessa conexão humano-máquina. Então, acho que hoje a preocupação com o uso da inteligência artificial é do que ela pode nos trazer de benefícios reais, efetivos, e não de alienação da realidade. E, inclusive, no sentido de, ficcionalmente, a gente acreditar em crenças que equivale a você acreditar em mitos, né, em totens. É um novo totem, estamos elegendo um novo totem para a nossa vida, né? Tem que ler Totem e Tabu, né, de novo, e ver que isso é mais um totem que tem que ser desmistificado. A gente tem que fazer um exercício de iconoclastia para tratar com inteligência artificial, a começar pelo uso, né, pelo que significa inteligência. Vai no vocabulário técnico do Mário Bung, por exemplo, que você vai ver lá, inteligência artificial, o que é isso, efetivamente? Simulação computacional. A expressão foi usada para poder criar frisson midiático na época e atrair investimento internacional. Então, a gente tem que procurar entender quais são os limites do que essa ferramenta pode entregar e a qualidade da entrega. Porque ficar aí se admirando, se maravilhando com um monte de coisa de produção fake, de imagem e de texto e de fake news, isso daí já tem que ser superado, a gente já tem que ir para o nível posterior, superiormente mais avançado, porque tá duro, viu, lidar com inteligência artificial para poder ficar inventando uma fofoca nova. Isso não tem sentido. A gente tem que entender como usar essas ferramentas. Nós temos tanta coisa, e o Claude, tem um projeto do professor chileno que é muito interessante. Área de educação, área infantil. Eu ia falar do Rodrigo Fábrega. Quem não conhece o Rodrigo Fábrega, eu fiz uma palestra com ele agora, a convite da Nova América, que é uma instituição que tem uma revista que é de toda a comunidade, não é latino-americana, na verdade ela é ibero-americana. Então, ela chama Nova América, essa revista, é uma instituição grande, e me convidaram para poder fazer, tá na internet, está no YouTube, quem quiser pode acessar. Eu participei de um debate com o Fábrega, né, Rodrigo Fábrega, sobre os projetos. Ele falou sobre os projetos pedagógicos dele, que são interessantíssimos, por exemplo, para poder você usar no aprendizado de meninos com TDAH, autismo, porque a interação com a máquina, a produção de conhecimento compartilhada com a criança, envolvendo a criança, para que ela possa também expressar a forma que ela tem de compreensão por esses aparatos tecnológicos, é um negócio maravilhoso, que está resgatando a nossa pedagogia, saindo daquela escolástica tradicional do professor falar, o aluno ouvir passivamente e ficar nisso, porque tem simplesmente perfis que não se enquadram, não é porque tem adoecimento nenhum, não, é só um estilo de personalidade que a ciência vem descobrindo aí, com o avanço, inclusive, da neurociência. Então, o Fábrega hoje é uma referência no Chile, ele está lá no MIT como convidado, experimentando ferramentas. Eu publiquei nessa revista Nova América, na última edição, eu falo dessa ferramenta lá no finalzinho do artigo que eu mandei, sabe? Esqueci agora o nome da ferramenta, que desenvolve muito. É uma ferramenta de interação com desenhos, imagens, e aí você consegue trazer um projeto pedagógico muito mais eficiente para perfis que demandam uma outra pedagogia, né? Que não é essa escolástica que a gente, via de regra, oferece. Exatamente. Maria, a gente está quase finalizando aqui. Criptologia e criptografia, hoje e futuramente, tá? De acordo com o que você está estudando, né, em filosofia e na base do direito. Eu volto essa pergunta para você, Perita, que você sabe responder. Não, a gente viu na palestra do Miguel Nicoleles, ele falou que estuda-se, não vou colocar, criptografia usando código cerebral.
Então, você não vai precisar digitar nada e falar nada. Ele vai interagir com o seu córtex cerebral, reconhecer e ver que é você, e te dar a autenticação necessária para o acesso ao sistema. Bem, bem avançado, né? Como é que você vê isso? Eu ainda estou naquela do reconhecimento facial, né? Que ainda é simples. O reconhecimento facial, a ideia, o retina, o uso de retina já é bastante comum, especialmente em laboratórios aí, para você acessar. Bom, a gente usava, gente, o dedão, era digital, né? Agora só está sofisticando. Daí a conectar, né, se conectar com o cérebro e você ter acesso direto ao órgão, eu não faço ideia de como vão fazer isso. Eu penso que, na verdade, vai continuar sendo uma decodificação da mente num formato de linguagem, que é o que a gente faz, que é o que a gente tem para poder se comunicar, estabelecer contato com o mundo. E a criptografia, ela é, na verdade, uma tentativa, né, de segurança que, na verdade, você tem empresas que são responsáveis. Não tem essa de que, no smart contract, todos somos os auditores disso daqui. Não é bem assim, não, porque já vem pronto, inclusive, né? É um contrato por adesão. Eu tenho orientado pesquisas sobre smart contracts, inclusive nesse texto, nesse livro que eu publiquei com o Fabrício, que está lá, Open Access na editora Dialética, tem um capítulo sobre contratos inteligentes, mas assim, tem sobre criptografia, né, de moeda, né, a criptomoeda, mas me parece que é um tema muito técnico e que depende muito dessa interlocução do jurista com o profissional que atua para poder promover essa blindagem. Acho que isso, nós temos muito déficit de formação nesse sentido. Agora você falou tudo, que o que eu vejo o pessoal do direito é área de humanas, né? Então é humano, fala do humano, comportamento. Quando você vai conversar com uma pessoa despreparada ou quase viciada só em TI, eles não conseguem nem se comunicar. Eles, é uma inclusive, coisa grave. Tem muita dificuldade. Quem fala isso não sou eu, não. É a Margaret Boden, que é uma grande filósofa da tecnologia. Ela foi, inclusive, um ponto de partida meu lá atrás, lá em 2016, assim, que eu li a obra dela e fiquei bastante impactada. Então, a Boden, ela fala o seguinte, não há comunicação possível, porque o cientista da computação, da informação, ele usa uma linguagem de código preciso. O cientista de humanas, ele usa a linguagem natural, que não tem nada mais impreciso, Então, é uma torre de Babel. É difícil estabelecer diálogo, né? Até porque eles não têm paciência com a gente. E a gente não compreende os códigos. Todos os livros de cibernética, de ciência da computação que eu estudei, e eu não estudei pouco, para poder tentar fazer essa ponte para o nosso interlocutor típico, que é da área de humanas, especificamente o jurista. Nossa, mãe, eu fiquei anos quebrando cabeça, porque assim, o cara lança o primeiro parágrafo lá, vou falar disso assim, daqui a pouco é só demonstração. Quando parece que ele está codificando. Eu falo isso. Fórmula matemática. Ô, gente, sabe o Ariano Suassuna? Como eu não dava para dissecar lagarto, então eu não servia para medicina e também não dava para fazer conta, porque eu não tinha a menor condição de mexer com o número e não servia para ser engenheiro, eu fui fazer Então, isso aí já é um recado para nós, né? Como é que tá essa capacidade, essa competência recíproca? Porque não é só problema nosso, não. Porque eu tenho dificuldade de acessar o código deles, eles têm uma dificuldade enorme de entender, por exemplo, que a palavra manga é um exemplo ótimo, tem 5 sentidos. Fruta, parte do vestuário, medida de criação de gado, uma manga disso, de criação eu não sei se é uma medida que você tem na área agropecuária. Tem o verbo mangar, você está mangando de mim, e ainda tem o município Manga, que eu falo, Manga é a última comarca de Minas. Então, vai fazer o computador te colocar manga em todos os sentidos, em todos os contextos que pode ser usado, em todas as línguas. É impossível. Linguagem natural Você falou exatamente. Começa a digitar a mensagem para mim no WhatsApp. Eu e você, o danado vai colocar verbo de ligação e não conectivo e. É um inferno, você tem que voltar e corrigir. Então, bobagem pensar que a tecnologia está tão avançada. Processamento de linguagem natural é o maior desafio. Desafio. Agora você falou tudo. Eu coloco 2 coisas aí. Quando eu fiz linguística forense, a gente estuda os signos, significados e linguagem e língua. Significado, significante, né? A base da semiótica. Você acabou de falar de um. O signo, a manga. Ao significado, qual signo? O signo da manga é a palavra, o significado é o que ela é, né?
E qual que é o significado dentro da linguagem que se usa, né? Então, assim, eu falo para os meus alunos o tempo todo que a pessoa, quando ela vai descrever um ML, que é uma documentação de sistema, ela tem que ser escrito para técnico, mas para uma pessoa, pelo menos com nível de conhecimento que ela tem superior, entenda o que está escrito. Ela não pode escrever para ela, tem que escrever para os outros. Então, eu forço muito a escrita, porque é uma coisa muito difícil a comunicação de TI com outras áreas, não é nem só direitos humanos, não, a área de humanas, é outra área, porque parece que quando ele interioriza aquela lógica digital, ele está falando para ele esquece que tem um outro interlocutor ali, um receptor, é essa impressão que eu tenho, ele fala, começa a falar código, o cara fica olhando para ele assim, e não entende, e isso encarece um projeto de software, né, fica indo e voltando, você tem que entender, a gente está falando de base, a base de requisitos de um sistema, qualquer um, né? E essa capacidade de comunicação, se perder, você não faz mais nada, tanto dos dois lados, né, e começa, já perde conector quando você começa a fazer código, né? Então, a pessoa tem que ter uma visão ampla de sistema, não é só entrar e ficar lá, e depois, né, pessoas que têm que conversar com o programador, que é o principal, que vai desenvolver, e ele não sabe se comunicar. Então, eu sempre falo, vai fazer reunião de inauguração de projeto, leva todo mundo, inclusive o programador, eu sou contra, passa para um, para outro, não, vai todo mundo que vai participar do projeto tem que olhar de forma ampla. Isso que você está colocando, Karina, talvez seja assim, o mais importante de tudo que pode ser dito em termos de discussões sobre ética e tecnologia. Isso daí é muito sério. É um código comum e que não pode ser intrassistêmico, entrar e ficar ali. Isso daí, o Morgan, que é esse que vem visitar a gente, que eu tive lá com ele fala reiteradamente, acho muito bacana, a equipe trabalha muito junto ali, dialogando o tempo todo, sem recortes, né? Sem recortes artificiais, porque a realidade ela é uma só, ela é complexa, mas ele tem falado muito nisso, sabe, nessa leitura holística que a gente tem que fazer da tecnologia, porque sem esse holismo, isso que você está chamando de um olhar amplo e externo para poder ver tudo, não é possível caminhar, não. Então, hoje eu vejo que o pessoal que está trabalhando com a computação cognitiva, com a psicologia aplicada, tem feito uma leitura holística desse campo. Tem que ser feita, até porque, de acordo com o nosso amigo Pepe, né, um professor querido, professor Pepe, um beijo para ele, amado mesmo, amado meus melhores mesmo, amigos. mimar esse homem. Ele é muito fofo. Eu falo que Pepe Chaves não é um nome, é uma grife, porque ele é amado e consumido pelo mundo todo. Você é uma grife, Pepe, você está vendo esse livro. Eu adoro isso. A gente te ama. Amamos o Pepe, ele... eu até esqueci o que eu ia falar agora. Eu acabei te distraindo aqui com a grife Pepe Chaves. Você ia mencionar o que eu estava falando? Lembrei. Ele fala da interdisciplinaridade dessas questões de computação. Entendeu? A né, que depende para funcionar, e a multidisciplinaridade. São duas coisas que ele coloca. Você também imagino que veja assim. Claro, né? Não é possível. Isso aí está muito claro que a ciência e a tecnologia avançaram para uma interlocução necessária e não para projetos estanques. O mundo está todo envolvido nessa tela aqui, como é que faz? Não dá mais, o juiz está aqui na tela, ele está fazendo audiência virtual. E aí? Não é mais o juiz togado, sentado lá no lugar, na posição superior, com o réu aqui, o advogado defesa, a esquerda, da direita sentado. Acabou, tá tudo aqui, ó, numa realidade que não é mais tridimensional. Vejam, nós precisamos, a interdisciplinaridade, ela é necessária, do ponto de vista das conexões internas, e a multi, porque a gente tem que estabelecer diálogo aí, conexões com universos que a gente nem imaginava. A computação, a gente achava que isso era coisa de perícia, deixa o perito resolver. E não é assim, como você disse, o programador tem que estar lá para poder entender, porque se ele vai para a programação sem entender, há o preconceito algorítmico. Ao racismo algorítmico, a black box da IA, que é outra questão que tem que ser discutida. Você falou uma palavra interessante. Eu vou colocar aqui duas questões, né? 3, aliás. Essa palavra algoritmo, ela tem rodado o mundo todo. É o algoritmo. Algoritmo é um pensamento. É um pensamento, é uma codificação, é um pensamento codificado, né? Eu acho até um erro usar algoritmo. Tem que falar no sistema, porque aí você vai entender realmente do que você está falando.
O algoritmo A impressão que eu tenho é que o algoritmo viu, então parece que ela pega pedacinhos. Fica personalizando, isso se chama antropomorfização da Exatamente. Algoritmia é uma área da matemática, algoritmo tem um nome técnico que é cálculo efetivo, o cálculo efetivo, C, então, qualquer receita é um algoritmo, e o que, na verdade, nós temos é um conjunto gigante de algoritmos. Eu falar algoritmo, fica parecendo que tem um inimigo, espreita te vigiando, pelo amor de Deus, vou parar. Exatamente, essa é a impressão que eu tenho. Eu faço essa crítica no meu livro, né, que está até aqui. Ótimo, boa crítica, excelente crítica que eu faço também, porque dá a impressão que é uma entidade. É uma entidade. Eu tenho ou é uma coisa única, né? E a pessoa não tem noção do sistema que é um sistema de informação. Banco de dados, servidores, pessoas que estão monitorando o sistema, porque ele não roda sozinho, isso é mentira. Mentira. Quando eu fui falar sobre IoT para alguns alunos, eles ficaram até impactados. Não, a IoT, eu falei, não, a IoT é um marketing. Não existe, de fato, a IoT porque você precisa da ação humana. Tem alguém administrando esse sistema, olhando para a rede, a parte de segurança, então não existe isso. Autonomia de máquina, não aguento mais. Autonomia, máquina independente, pelo amor. Não. Entidades independentes, eu não estou por favor dessa expressão, está sendo usada demais. Entidades independentes, entidade independente sou eu, não sei se tem algum espírito por aí, encarnado. Exatamente. Quanto mais a gente entende de tecnologia, principalmente quem vem de raiz, você sabe que isso é uma mentira. Isso é um marketing para vender, para a pessoa entender, mas assim, de fato, porque se você coloca a IoT em cuidados paliativos de uma pessoa em casa, home care, e onde é que está a possível responsabilidade do que acontecer com essa pessoa? Se não tem ninguém monitorando. Não funciona, gente. Simplesmente vai se prestar a fazer o que não era para ser feito. Não funcionar. E a pessoa vira, né, a falecer. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com essas expressões, porque o jurista ele é muito imaginativo para criar palavra, mas daí essa palavra ter sentido real, né? Às vezes é só metáfora, é uma palavra convidativa, a gente adora palavras convidativas, mas cuidado. Mas ela fica, né? Esse é o problema, ela fica. O algoritmo viu o que o algoritmo vai fazer, o algoritmo... Não tem palavra, Karina, não tem palavra mais pronunciada no mundo atualmente, que é algoritmo, expressão mais pronunciada que inteligência artificial. O povo quer fé em IA em tudo. Outro dia eu vi um curso assim, psicanálise e IA. Pelo amor de Deus, Freud deve virar no túmulo. Então, nossa, ele vai ficar... Vai tudo. Gente, calma, inteligência artificial é só uma área da computação é ponto. Isso não é a vida, né? O ar que eu respiro, o hausto que me vivifica. Mesma coisa é algoritmo. Nunca foi. Eu falo para os meus alunos que, como analista, ele tem que ser realista, tá? Ele tem que ser humano, realista e racional na área de desenvolvimento e manutenção, evolução do sistema, né? Dos sistemas, né? Maria, Brainet, o que você acha desse projeto da intranet de cérebros? Eu não conheço, eu sei que já tem, inclusive no meu livro eu tenho esse dado, a minha pesquisa, mas é de 2022, que foi o último levantamento que eu fiz, sobre essa acoplagem entre neurônio e nanorobô, neurônio natural, neurônio artificial, é isso. É uma comunicação entre cérebros, inclusive chegando ao nível telepático, seria, entre aspas, telepático. Eu não acho que a gente tem tecnologia desenvolvida para chegar a esse ponto, não, mas eu não vou falar, porque na área tecnológica tem muito que eles chamam valporeísmo, né? O valporeísmo é anunciar que tem uma coisa maravilhosa acontecendo, quando você chega lá não tem nada, nem teste foi feito. Então, eu vou me abster, porque eu não conheço o projeto, não conheço a técnica, não tenho leitura, não tenho acesso às fontes para poder falar disso. Me parece mais um valporeísmo, mas não vou arriscar dizer que porque às vezes tem uma coisa aí maravilhosa vindo, né? Resta saber se o Elon Musk vai investir e quanto que vai ser cobrado de nós para usar e se vai estar disponível. Essa é a questão. Porque mirabolar em laboratório é uma coisa maravilhosa. Agora, disponibilizar para o público ter acesso, igual eu tenho isso aqui, ó, é outra história. Mas eu não pesquiso esse tema e isso daí vai muito para o diálogo com a neurociência. E a minha base está muito mais na filosofia da tecnologia do que propriamente na neurociência. Até porque a neurociência hoje tem uma crítica muito pesada do pessoal da IA, dizendo o seguinte, ó, não é os neurocientistas estão criticando, dizendo o seguinte, desenvolveram lá o processamento em paralelo
e agora abandonaram as pesquisas em neurociência. Calma, não é assim não é porque vocês estão copiando bem que a coisa vai avançar mais não. Então, você vai ter que voltar para o cérebro. Então, assim, eu me lembro que essa crítica é uma constante que eu tenho lido, mas eu não conheço a técnica e não sei do quão ela é execuível. Então, eu prefiro me abster, Karina. Eu desconheço o assunto. Eu queria finalizar com 2 tópicos aqui, que é a regulamentação de redes. Como é que você vê a regulamentação de plataformas digitais? A nossa proposta. Né? Eu acho que a regulamentação de redes tem que ser precedida por uma discussão sobre o que é regular. Porque o Estado, tal como nós conhecemos, né, e qual é a definição de Estado que nós temos? Né? Território, povo e governo soberano. Nós não temos território mais, porque as relações são desterritorializadas, o Pepe gosta muito de trabalhar isso com o Deleuze, né? Povo é o mundo inteiro, na Cosmopédia, na Infopédia, no cyberespaço, nós estamos falando de globalização, inclusive, já há mais tempo, né? Isso nós estamos discutindo há muito tempo ainda, quando não tinha esse aparato tecnológico sofisticado, né? E governo soberano, nós temos que discutir soberania digital. Qual que é a soberania digital que eu tenho quando um Elon Musk, por exemplo, afronta um ministro do Supremo Tribunal Federal? Então, eu acho que a gente tem que discutir que regulação é possível, se nós vamos fazer uma regulação idealizada de que o direito vai poder mandar, ou se nós temos, na verdade, que desenvolver técnicas que são autorregulatórias. Essa é a questão. Então, falar em regulação... regulação tradicional, fazer código penal para poder... Não é assim que vai acontecer. Olha esse decreto nosso aí, que entrou em vigor tarde, acho que tem 2 ou 3 anos, que isso o pacto já foi assinado lá há 10 anos atrás, que é o direito penal cyberizado, que é aquele protocolo, né, de Veneza, não, como é que chama? Eu esqueci o nome dele, que está trazendo... Eu acho que é Veneza mesmo, tá? Agora lembrando aqui... Acho que eu estava trabalhando com esse texto esses dias aqui. Cybercrime no Brasil. Qual que é o protocolo? Esqueci qual que é o pacto. Europeu. Ele tem... qual que é o pacto? Tem um nome que eles deram. A Convenção de Budapeste, que começou em Veneza e que entrou no nosso... acabou virando... o Brasil aderiu à Convenção de Budapeste. E o decreto é o número 11491 de 2023. Acabou de sair. Então, o decreto 11491, que, na verdade, já tinha sido... O Brasil aderiu à Convenção de Budapeste, não foi agora em 2023, não. Já tem, sei lá, mais de 10 anos. Sim. Entrou agora em vigor no Brasil a Convenção de Budapeste. Vai lá ver. Todo ele está previsto assim, né? Deverá, isso assim, 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 mas cada estado tem que trazer a sua regulação. Cadê o nosso Código Penal adequado à Convenção de Budapeste? Muitos penalistas não estão nem sabendo, né, que essa convenção já entrou em vigor aqui, porque é muito novo. Direito penal, né, é um ramo muito rigoroso, né, que trabalha com tipicidade. As coisas são muito graves. Eu falo com os meus alunos que botar o pé no direito penal, você está com... Aí é o ramo do direito problemático, por natureza, porque é o mais grave. Ali não tem saída. Né? Não está ali para regular as nossas relações, para poder punir o pior que o humano é capaz de fazer. Então, a gente tem que pensar em regulação sobre como vamos regular. Temos que estudar melhor a Convenção da Unesco sobre as 9 abordagens de regulação. Nós estamos optando aqui pela abordagem de risco, mas você tem abordagens que podem ser mistas, né? A gente pode usar abordagem para uma área, uma abordagem de risco, e na outra área uma abordagem mista qualquer, por exemplo. Então, assim, a gente tem que começar a pensar como que o Estado vai regular se o Estado que nós estamos tratando aqui agora não é mais o Estado tangível que vai conduzir a pessoa debaixo de vara. Essa que é a expressão. Né? Olha que coisa mais, assim, alucinante do passado. Então, falar de regulação qual regulação é possível, porque nós não estamos falando de mundo tangível, nós estamos falando de mundo desfisicalizado, desterritorializado. Exatamente, intangível, aquele abstrato, eu falo, abstrato. Regular é qual? Não consegue pegar, né? Não pode pegar. Eu vou regular isso aí como eu regularia a tradição da posse, do domínio, entregar a chave? Não tem, é diferente. Eu sempre falo, inclusive, em segurança, né? Se investe pouco em segurança, porque não é palpável. Segurança digital não é palpável. Você só sente de verdade, o seu organismo, o seu cérebro entende quando acontece alguma coisa e tem um dano e tem um resultado. Aí você vai entender. Mas até a percepção de ter segurança, inclusive, se você tem um bom sistema de segurança, uma estratégia boa,
uma capacidade, uma ativa intelectual de pessoas muito bom, mesmo dando certo, não se percebe que está dando certo, até acontecer alguma coisa. O ser humano ainda não entendeu. Assim, vamos dizer, a minha pesquisa agora está muito voltada para a filosofia da tecnologia, para os fundamentos da computação cognitiva. E eu estou começando uma parceria com o professor na Universidade de Cardiff. Eu estive lá com ele quase 2 meses, no laboratório dele, que chama IROMS, é um laboratório sobre inteligência artificial, robótica e conexão humano-máquina. Nossa, olha aí. Ele vai vir agora para poder fazer uma conferência para mim aqui. A gente vai fazer um termo de cooperação técnica entre Cardiff e a UFMG. Então, o meu foco hoje é muito nessa... Ele é da área de psicologia, trabalha com computação cognitiva e tem uma equipe super multidisciplinar, desde engenheiro, cientista da computação até criminólogo. Então, hoje, vamos dizer assim, meu foco maior, Karina, é buscar mesmo fundamentos mais consistentes, tanto na área da filosofia da tecnologia, quanto da computação cognitiva, da psicologia aplicada, enfim, daqueles momentos da IA, entender mais de IA conexionista, as bases dela. Eu estou muito mais preocupada com os fundamentos, porque penso que a gente está vivendo o que eu tenho chamado de mutação civilizacional, que a tecnologia tem promovido essa emergência, né? Nós estamos vivendo uma emergência civilizacional que para mim não, isso aí outros autores, né, que eu leio, que é como o Leroy Gourand, o próprio Padre Vaz, que já vinha prevendo que isso aconteceria, é uma emergência civilizacional sem precedentes, assim, equivalente à agricultura, que a agricultura significou para a nossa espécie. Então, eu não sou tecnófila. O meu foco, o meu ponto focal não é o uso de ferramenta. Para mim, o GPT, como dizem os americanos, é um ELISA com esteroides. É um chatbot que o Weizenbaum já tinha feito isso lá na década de 60. Sim. Então, eu não vejo assim, eu acho que esse frisson todo sobre as ferramentas, as distorções, as construções, tudo é muito imagético. E também acho, eu falo isso toda hora nas minhas aulas. É uma abordagem muito assim infantilizada de um fenômeno que pode trazer qualidade de vida, bem-estar, um progresso infinitamente superior do que as pessoas estão fazendo com as ferramentas, né? E é óbvio que para as empresas de tecnologia, essa sanha é muito interessante, porque se você for pensar, o investimento é muito pequeno, e para ver todo mundo tão empolgado em ficar usando dispositivos tecnológicos para distorcer a imagem, inventar fake news, colocar o Trump abraçado com o Lula, quer dizer, para variar, a humanidade puxa para baixo o que 5% dela leva para cima, usando a tecnologia para o pior, como sempre foi, né? Você não precisava ter usado, você não, sem querer usar clichê, espero que não precisa, né? Não. Mas assim, não precisava ter usado a pesquisa do Einstein para poder acabar com Hiroshima e Nagasaki. Então, o humano, para variar, não surpreende, mas aprende. E aí é sempre, né, um passo, é como eu tenho falado, né? Ninguém duvida que o uso de uma máquina de lavar roupa, uma coisa muito mecânica, boba, trivial em tecnologia, gerou desemprego tecnológico, porque as lavadeiras, na época, eram mulheres, né, que suportavam com o próprio corpo aquilo que foi transferido para a máquina. Era uma carreira, um ofício, pelo menos? Era, mas a que custo? O que a máquina de lavar roupa traz no primeiro momento? Esse desemprego, porque essas mulheres ficaram sem ter o que fazer. Não há política de Estado, quer dizer, elas se adaptaram, o mercado reabsorve de alguma maneira, mas como é uma coisa, vamos dizer assim, é um trabalho braçal, com qualidade não exigida, mas mesmo assim tem gente que até hoje prefere ir lá e pagar a costureira para fazer a sua roupa customizada e tal, lavar, mas fato é que a máquina, ela trouxe um upgrade naquelas atividades penosas, que o corpo de quem fazia aquilo suportava. Ok, aí você tem o desemprego, mas se você for pensar depois, como que isso se reverte a favor da própria evolução, né, dessa ideia do CAP, do ENST-CAP, de que nós projetamos o nosso corpo, as nossas funções, ele chama de projeção de órgãos em sentido amplo, para poder, na verdade, a partir dos aparatos, a gente conseguir postular mais aparatos mais sofisticados e mais sofisticados numa escala que você vai da máquina a vapor ao avião.
né, a bomba H e tal. E aí hoje eu falo, se você for numa lavanderia profissional, você tem empregados lá, voltou para o mercado, só que num nível superior de qualidade, que a pessoa não tem que suportar a fazer aquela atividade braçal daquela forma tão precária como era você vê as pessoas no interior com trouxa de roupa na cabeça. Minha avó foi lavadeira, né? Levar aquilo lá, às vezes, para a beira do lugar lá, de um tanque, lavar. Quer dizer, hoje você tem os lavadores de roupa, mas de uma maneira sofisticada, numa lavanderia toda tecnologizada, por assim dizer. Então, eu acredito que o programa. Eu sou tecnófila no sentido, eu não sou tecnofóbica, sou tecnofílica no sentido de que sou favorável e jamais sou do tipo ludista, né? Vamos quebrar tudo, vamos botar as máquinas porque isso está acabando com a humanidade é isso, esse todo, mas eu acho que esses deslumbramentos imediatos é que atrapalha, e isso é próprio, né? Não tem jeito a gente controlar, é da nossa natureza mesmo, usar, às vezes, o que tem de mais avançado para fazer daquilo ali uma coisa que mais causa mal do que traz propriamente benefício e bem-estar. Mas eu acho que está no jogo e, assim, eu não sou tecnófila no sentido de usar os artefatos, eu não tenho essa necessidade, eu não uso GPT, não tem nem GPT, para inclusive não me sentir atraída por fazer uma coisa que eu não quero. Perder a minha capacidade de pesquisa e meu estilo de escrever, que pode ser pobre, pode ser medíocre, mas eu prefiro ele do que ficar delegando para a máquina. Eu acho que o prompt é interessante para quem usa, para poder você fazer levantamento de pesquisa. E nisso, infelizmente, as ferramentas são muito, muito falhas, porque a própria internet não te entrega. O que fica na superfície da internet é o comezinho, porque é quantitativo. Então, as pessoas, como pesquisam só superficialidades, você joga uma palavra. Hoje eu joguei melodrama aqui, porque eu queria saber de uma definição. Estava lendo um texto aqui do Goethe, e aí apareceu lá, melodrama, música sertaneja do sertanejo tal. Então, quer dizer, naquilo que poderia entregar, ainda não tem filtro sofisticado para poder customizar para o seu perfil. Não, a customização do seu perfil hoje é para te oferecer produtos, né, mercadoria, enfim. Tá lá, você entrou lá, jogou uma palavra lá no Facebook, daqui a pouco aparece um monte de coisa te oferecendo, sei lá, maquiagem, cosmético, etc. Então, eu não uso por princípio, e inclusive acho que a gente tem que estabelecer um código de ética urgente para o uso dessas ferramentas. Isso eu acho importante, sabe? Eu já tenho visto aí em teses defendidas, eu tive numa banca agora na UNB, em que o professor exigiu da candidata, é uma prática de uma professora de Israel, inclusive, que escreveu um livro sobre, dizendo, eu usei o GPT nisso, para isso, mexi nisso, o que tem de humano e o que tem de maquínico aqui. Eu acho que isso é importante, porque uma coisa, Karina, é eu jogar aqui na internet, eu estou usando uma palavra demais no meu texto, né? Apareceu a palavra lá, sei lá, consciência, sei lá, usei muito essa palavra, consciência. Aí eu jogar aqui no Google sinônimos da palavra consciência, que no caso é difícil, é uma palavra muito peculiar. Mas sim, aí você usar sinônimo, você deixa eu botar esse sinônimo aqui para o meu texto ficar mais palatável. Outra coisa é você virar para uma ferramenta assim, escreve um texto para mim sobre consciência. Então, são coisas muito diferentes. Eu acho que uma coisa é você continuar usando como se fosse um dicionário, as suas fontes, você fazer busca, né, dos artigos que estão sendo publicados sobre tema tal ou qual. Normalmente a entrega não é boa, na verdade a Wikipedia tem entregado melhor, eu acho. E outra coisa é você ficar praticando o que eu estou chamando de plágio maquínico, porque é isso que está acontecendo. Os meninos chegam aqui, Karina, eles inventam um livro que a gente não escreveu. Karina Guimarães, Karina, a arte de fazer fake news sobre política. Você nunca escreveu esse livro. Eu estou cheio de livro que eu nunca escrevi. Então, o problema do chatbot é que o chatbot ele quer te agradar. Então, ele te entrega o que você quer ouvir, o que você quer ler. Exatamente. Então, esse é o problema. E aí, nós que trabalhamos com pesquisa, que somos professores. Pela sua trajetória profissional, é um orgulho para a gente, né, uma brasileira, né, esse conhecimento. E um recado que você deixa para, aproveitando esse momento aí de uma discussão e debate nas redes sociais, a veiculação de criança em redes sociais, uma coisa que eu condeno, pelo menos, até 10, não tem nem que estar lá dentro da rede social, não tem sentido estar lá, tinha que estar brincando, fazendo outra coisa, né, e depois com um cérebro mais maduro, ter acesso à tecnologia. Né? Que recado você deixa
para as pessoas que têm pais e filhos nesse advento aí de crimes horrendos na internet. Bom, Karina, primeiro quero te agradecer e também te cumprimentar pela sua trajetória, pela sua carreira, por esse trabalho que você faz tão bacana, né, de divulgar as discussões tecnológicas aqui no seu projeto, né, de transmissão dos temas, né, no seu canal. Então, Sim. isso é muito bacana e ter uma mulher à frente desses projetos é muito interessante porque, infelizmente, né, a misoginia meio que nos lançou num limbo, de modo que projetos tecnológicos, projetos de fôlego, têm que ser capitaneados por homens, né? Isso não é verdade. As mulheres estão muito à frente e hoje posso dizer que são maioria. Né? Eu entrava numa sala de direito mesmo quando eu estudei, Nossa, legal. né? Era sempre mais menino que meu. Hoje não, hoje a minha sala de curso de direito tem Isso muito é mais. bom. É muito bom ver como que a coisa muda, né? E muda para melhor. Então, quero também te cumprimentar pelo Eu seu agradeço. trabalho, pela sua carreira, pela sua trajetória. Bom, eu acho que assim, conselho é aquele negócio, né? Se fosse bom, ninguém dava, estava à venda, né? A gente não vende. Eu acho que tem uma máxima antiga, né? Que os olhos não veem, o coração não sente. Eu acho que tratar desses desafios hoje, em termos de educação de crianças, né? Da formação, tem que criar, sim, um esquema de controle, porque as coisas que estão disponíveis na rede são pavorosas, inclusive na Dark Web, que menino hoje já consegue acessar esses joguinhos absurdos. Você lembra daquele baleia azul que estava levando os meninos a suicidarem na Rússia? Uma Tem coisa vários, né? absurda. Tem cada um, Vários aparece desafios vários. que coloca a autoestima dos meninos lá embaixo, os meninos não querem nem sair de casa, não querem fazer mais nada, não querem ter interação, não ter vida social concreta, porque ficam grudados nessa tela aqui o dia inteiro, não querem mais saber de vida humana real. Então, eu acho que tem que limitar sim, não deixar ver, sabe? Porque o coração não sentir. Se os olhos não veem, o coração não sente. Acho que pai e mãe têm que estabelecer, é verdade, porque enquanto a gente não tem autonomia e não sabe exatamente o que quer, e até quando sabe, tem autonomia e não sabe mesmo, bem, a gente se equivoca, imagina quem está ainda numa fase, né, de Exatamente. formação e ainda Essa não tem, autonomia, né? Você não tem falou a palavra-chave, cabedal, autonomia. não tem Autonomia cabedal de... para ser autônomo. Então, acho que a gente tem que ter controle mesmo. E educar é controlar, é estabelecer limites. E na era tecnológica, era tecnológica, é muito diferente você estabelecer limite para o seu menino não jogar bola ali na rua. Agora, você vai estabelecer limite para ele poder não acessar a tela que fica o dia inteiro nela, deitado na cama. É muito mais difícil você estabelecer limite no caso em que Nem imagino como é que né? seja isso. É muito Né? difícil. Eu Então, vou finalizar com uma colocação aqui. Você falou de jurisdição internacional, globalização, pessoas, soberania, né? Então, a gente pode falar da soberania a partir da questão ultrafronteiriça, tá? Pode ser tanto de sinais, onde está alocada a internet, quanto acordos internacionais. Então, eu falo isso o tempo todo. Não tem outro caminho. é Né? Porque você global, né? tem fronteira no mar, você tem na terra, você tem no ar, entre aspas, né? Você não tem uma fronteira lá. Mas a internet, a questão ultrafronteiriça, a princípio, é a alocação. Seria a É, alocação do servidor. é, Ele é está uma, sob uma jurisdição que não é sua, né? De outro país. é, e isso é uma discussão planetária, né? É a primeira vez que nós precisamos de todo o planeta, e nós temos um problema sério, porque a internet que a gente usa, na verdade, a gente fala que ela é universal, mas não, ela é estadunidense. A internet da Rússia é outra, da China é outra. Que bobagem é essa? Isso que nós estamos usando aqui é estadunidense. Vai lá na China para você ver como é que é lá, é totalmente diferente, é outra história. E isso aqui não entra lá. Então, assim, é planetário. Eu acho que é mais do que a gente não falar mais, né? Falar em fronteiras hoje é você pensar na fronteira do planeta, porque é essa fronteira que nós temos, né? O globo, como diz Kant, o globus terráqueos. É isso. Exatamente. E como palavra final, eu indico as leituras, né? Esses livros que eu indiquei estão disponíveis na editora Dialética, eu tenho artigos publicados. O A meu gente está livro, colocando aqui agora, meu tá? livro, já mostrei a capinha As dele aqui, capas. meu Não, vou pôr xodó, todas, né? Eu já vou pedir meu várias, todos que xodó, você já fez. mas esse aqui, o Inteligência Artificial no Horizonte da Filosofia da Tecnologia, que eu publiquei em 2023, está morando na Alemanha, ele saiu publicado no Brasil, eu custei a recebê-lo, só tive acesso a ele quando eu vim para cá. Aliás, teve um orientando que foi me visitar lá em Hamburgo, levou um volume para mim, mas eu presenteei lá para a biblioteca e não fiquei com ele. E agora vai sair o da CRV, que é Fundamentos da IA. Aí eu noticio você e se você puder Nossa, transmitir para o seu com público, eu certeza. agradeço. Esse livro aí a gente vai colocar no carrossel também, né? Deixar disponível em link, quem quiser adquirir. Maria, eu agradeço, tá? O seu tempo, né? E parabenizo aí 1000 vezes pela sua trajetória profissional.
Igualmente, você também. Parabenizo. E a gente encerra por aqui. Série Pense Digital. Forense e inteligência policial. Com Karina Guimarães. Canal Wolf. Inteligência e forense.